Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Hoje é domingo, dia 11 de fevereiro e o ano é 2024. Façam todos um bom dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, se seus dias estão sendo ruins, procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, toda a sujeira, toda a escuridão, todas as trevas da sua mente e colocar lá só a luz de Deus, riqueza, sabedoria, pensamentos de vitória. Agindo assim, você vai transformar os seus dias em dias bons, com bons resultados. Mas você precisa fazer isso todos os dias. Não adianta você fazer isso uma semana, um mês. Você precisa fazer isso diariamente. Agindo assim, com certeza, seus dias vão ser bons e vão te trazer bons resultados, ok? Então façam todos um ótimo dia e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar, vamos fazer mais uma leitura de muita sabedoria, muita riqueza para você. Vamos ler e comentar o capítulo 3 do livro de Deuteronômio. Para quem não sabe, o livro de Deuteronômio, este nome Deuteronômio significa a segunda lei, a segunda lei. E este livro trata dos sermões que Moisés fez ali para o povo de Israel, quando eles estavam acampados ali nas planícies de Moabe, já preparados para entrarem na terra prometida. Então este livro ele é dividido em três partes, em três sermões, os três sermões que Moisés fez ali para o povo de Israel. O primeiro sermão ele tratou de lembrar os israelitas dos 40 anos de caminhada, 40 anos de jornada que eles tiveram desde quando eles saíram da escravidão do Egito, de quando eles saíram da escravidão do Egito até chegarem na terra prometida. Então a jornada que eles fizeram e por onde eles passaram. O segundo sermão trata de lembrar o povo de Israel das leis de Deus, das leis que Deus passou ali para eles, que transmitiu ali para eles quando eles estavam acampados ali no Monte Sinai. E o terceiro sermão fala exatamente das bênçãos, das graças, da graça de Deus, das bênçãos que Deus fez ali para o povo de Israel e faz para o povo de Israel sempre que aquele povo é obediente às leis, aos estatutos e aos mandamentos de Deus. Então sempre que o povo obedece e é obediente, né, Deus cobre aquele povo, cobre aquela pessoa com bênçãos e milagres. Perfeito? Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 3, vamos ler e comentar, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aí no nosso trabalho e para que a gente possa levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Isso é bom para você? Então vamos, nos ajude a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Então bora lá, vamos começar a nossa leitura e para isso vamos aqui, pegar a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a Palavra do Deus Vivo, a Palavra do Deus Vivo, nosso manual de instruções para a vida. E para quem não sabe, a Bíblia ela é formada por 66 livros. Se eu não estou enganado, são mais de 80 autores, pessoas iluminadas que escreveram esse manual para a nossa vida, para que a gente possa ter, para que nós possamos ter vida plena com todas as riquezas e toda a sabedoria de Deus. Então a Bíblia ela é formada por 66 livros, 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos. E chegamos no quinto livro do Pentateuco, o quinto livro da Bíblia e também o quinto livro escrito pelo sábio, pelo grande profeta Moisés. Então vamos continuar nossa história aqui.
Se você quiser, de repente, maratonar ou adquirir o conhecimento dos demais vídeos, basta acessar aí as nossas playlists que você vai poder adquirir este conhecimento e esta sabedoria. Capítulo 3, versículo 1 do capítulo 3 do livro de Deuteronômio. Diz assim: depois nos viramos. Então aqui é Moisés narrando, como ele fez no primeiro sermão. Ele narrou toda a caminhada, toda a trajetória que eles fizeram ali, desde a saída do Egito até a chegada à terra prometida. Então depois nos viramos e subimos o caminho de Bassã. E Og, rei de Bassã, veio contra nós, ele e todo o seu povo, para a batalha em Edrei. Og, que era o rei de Bassã, que era o rei ali, que era um gigante, era um homem gigante, ele era o último remanescente dos gigantes na terra. E o Senhor me disse: não o temas, porque o entregarei e a todo o seu povo, e a sua terra na tua mão, e farás a ele o que fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então, aqui nessa época, o povo de Israel já tinha conquistado ali as terras dos amorreus, do rei Senhor que habitava ali em Esbom. Assim também o Senhor nosso Deus entregou em nossa mão a Og, rei de Bassã, e a todo o seu povo, e o ferimos até que não lhes sobrou ninguém. Então aqui era barbárie total, então eles matavam todos mesmo. Então quando eles lutaram ali contra Og, eles fizeram exatamente o que eles fizeram ali com Seom, rei dos amorreus, e mataram a todos, não deixaram sobrar nenhum. Todos que eles encontraram, eles mataram. Fossem crianças, fossem mulheres, fossem idosos, todos eles mataram. Então era barbárie total mesmo. E naquele tempo tomamos todas as cidades, não houve nenhuma cidade que não tomássemos. Deles, 60 cidades foram tomadas ali pelos israelitas. Toda a região de Argob e o reino de Og em Bassã. Então toda a região de Argob e todo o reino de Og em Bassã. Todas essas cidades eram cercadas com muros altos, portões e barras, ao lado de cidades sem muros em grande número. E as destruímos completamente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, destruindo completamente os homens e as mulheres e as crianças de todas as cidades. Então, todos que eles encontraram ali, fossem homens, fossem mulheres, fossem crianças, eles matavam mesmo, não tinham dó. Então, era a barbárie total, era o terror total. Mas todo o gado e os despojos das cidades tomamos por presa para nós. E naquele tempo tomamos das mãos daqueles dois reis, dos amorreus, a terra que estava deste lado do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon. Hermon, que os sidônios chamam Sirion, e os amorreus o chamam Seni. Todas as cidades da planície, toda a Gileade, toda a Bassã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bassã. Então eles tomaram todas as cidades ali, tanto de Seom, do rei Seom, como do rei Og. Todas as terras ali foram tomadas pelos israelitas, porque somente Og, rei de Bassã, permaneceu dos remanescentes. Olha só que interessante aqui. Aqui vai se falar dos gigantes que viviam na terra, E Og era o último remanescente da terra dos gigantes. Então Og era o último remanescente. O rei de Bassã era o último remanescente da terra dos gigantes. Então existiram, a Bíblia prova que de fato existiam gigantes que moravam na terra. Porque somente Og, rei de Bassã, permaneceu dos remanescentes dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está em Rabã, dos filhos de Amon. De 9 côvados era o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, conforme côvado de um homem. Côvado, para quem não sabe, é a medida de uma braça, que no Nordeste nós costumamos chamar de braça, né? Que é o quê? É
daqui da ponta do cotovelo até este dedo. Então você conta uma braça. Então tem aproximadamente 45 a 50 centímetros. Então você veja que este rei aqui, o rei Og, era um homem gigante, porque ele tinha 4 metros e meio de altura. 4 metros e meio de altura, ou seja, 9 côvados, 50 centímetros, 4 metros e meio de altura. E esta terra que tomamos naquele tempo desde Arroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, e metade do monte Gileade e as suas cidades dei aos Rubenitas e aos Gaditas. Então, tanto a tribo de Ruben como a tribo de Gad, eles reclamaram aquelas terras, eles queriam aquelas terras ali por possessão, porque eram terras boas para a criação de gado. Eles tinham grandes rebanhos, eles possuíam grandes rebanhos e aquela terra era boa de pasta, então era terra boa para a criação de gado. Então eles pediram para Moisés para ficarem do lado de cá do Jordão, do lado de cá, na margem de cá do Jordão, porque ali era terra para criação de gado. Moisés, de momento, ele se irou, ficou irado, porque achou que eles iriam abandonar o resto do povo, mas não, eles disseram, não, aqui nós vamos nos instalar, vamos instalar nossas famílias, nossas esposas, nossos pequenos, nossas crianças, nossos rebanhos, mas todos os soldados atravessaram o Jordão com o restante do povo de Israel para a conquista da terra prometida. Então assim foi feito. Então Moisés deu ali aquela possessão de terra ali para a tribo de Gad e de Ruben e também para a meia tribo de Manassés. Então por quê? Porque eles eram grandes criadores de gado, eles criavam muito gado, eles tinham grandes rebanhos e aquela terra era boa para a criação de gado. E o restante de Gileade e toda Bassã, sendo o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda a região de Argobe, com toda Bassã, que era chamada terra de gigantes. Então Bassã era chamada terra de gigantes. Jair, filho de Manassés, tomou toda a terra de Argobe, até as costas dos Jesuritas e Macatitas, e a chamou segundo o seu próprio nome, Bassã Ravote Jair. Bassã Ravote Jair, até este dia. Então aquela terra que era chamada de Bassã se transformou em Bassã Ravote Jair até este dia, porque Jair, filho de Manassés, foi quem mudou o nome daquela terra. E aos Rubenitas e os Gaditas desde Gileade até o ribeiro de Arnon, metade do vale da fronteira até o ribeiro de Jaboque, que é a fronteira dos filhos de Amon. Também a planície e o Jordão e a sua costa, desde Quinerete até o mar da planície, que é o mar salgado, abaixo de Asdot, Pisga, para o oriente. E naquele tempo eu vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passareis armados diante de vossos irmãos, os filhos de Israel, todos os que estiverem capacitados para a guerra. Então é exatamente isso. As tribos ali de Ruben e também de Gade, eles se instalaram do lado de cá do Jordão, as margens de cá, porque era uma terra boa para quem criava gado, mas os soldados, ou seja, ficaram ali as crianças, as mulheres, os idosos, as famílias dos soldados, mas os soldados atravessaram o Jordão juntamente com Josué e o restante do povo de Israel, e eles foram lá conquistar a terra prometida. Já os familiares e os rebanhos ficaram do lado de cá, mas eles atravessaram juntamente com o povo de Israel e foram lá ajudá-los à conquista da terra prometida. Mas vossas esposas, versículo 19, mas as vossas esposas e os vossos pequenos e o gado, pois sei que tendes muito gado, permanecerão nas cidades que vos dei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, bem como a vós, e até que eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes deu além do Jordão. E então voltareis cada homem à sua possessão,
que vos dei. Então os soldados foram, atravessaram junto com o restante do povo de Israel para a conquista da terra prometida. E depois que eles tivessem descanso, depois que tivessem acabado as batalhas, as lutas, eles poderiam retornar então para suas casas e seus familiares. Versículo 21. E naquele tempo eu ordenei a Josué, dizendo: os teus olhos virão tudo que o Senhor, os teus olhos viram tudo que o Senhor teu Deus fez a esses dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos aos quais passares. Assim fará o Senhor. Então Moisés disse aqui para Josué: olha, você viu tudo que Deus foi capaz de fazer até aqui. Como Deus nos ajudou a vencer esses dois reis, Seom e Og. Então você viu tudo que Deus foi capaz de fazer para que a gente pudesse conquistar essas terras. Então nunca tema, não tenha medo nenhum, pois Deus sempre estará conosco. Sempre estará com você para que você possa conquistar todo o restante da terra prometida. Assim fará o Senhor a todos os reinos aos quais passares. Então todos os reinos você poderá conquistar. Basta acreditar no Senhor. Não os temas, pois o Senhor teu Deus lutará por ti. Então não tenha medo dos demais reis, pois Deus lutará por ti. E naquele tempo supliquei ao Senhor, dizendo, aqui Moisés falando aqui, Moisés no seu discurso, falando no seu discurso para o povo de Israel. E naquele tempo supliquei ao Senhor, dizendo, ó Senhor Deus, começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo o teu poder. Então, Moisés falando aqui com Deus, né? Que Deus há no céu e na terra que possa ser tão grande quanto o Senhor e possa ter tanto poder quanto o seu poder, segundo o teu poder, né? Versículo 25. Suplico-te, deixa-me passar e ver a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. Então, é Moisés aqui suplicando para que Deus deixe ele atravessar o Jordão, para que Deus deixe ele entrar na terra prometida, porque Moisés já havia sido prometido, já havia sido proibido por Deus de entrar na terra prometida. Por quê? Porque Moisés ele foi desobediente com Deus. De tanto defender o povo de Israel, ele acabou sendo desobediente e desagradou muito a Deus. Então, suplico-te, deixa-me passar e ver a boa terra que está além do Jordão, este monte e o Líbano. Versículo 26. Mas o Senhor se irou comigo por vossa causa, e não me ouviu. E o Senhor me disse, basta, não me fales mais deste assunto. Então, Moisés aqui, no seu discurso para o povo de Israel, Moisés está narrando, né, que Deus também ficou irado com ele, Deus também se irou com Moisés por causa do povo de Israel. Então, de tanto Moisés defender aquele povo e pedir misericórdia, clemência ali por aquele povo, que a vontade de Deus era exterminar, era eliminar aquele povo de tão desobediente, de tão pecador e tão reclamão. Aquele povo reclamava de tudo, murmurava contra tudo, fizeram rebelião, quiseram tomar o poder de Moisés, quiseram tomar o poder ali de Arão. Eles queriam eleger um novo capitão, um novo comandante que os levassem de volta para a escravidão do Egito, pois ali no deserto eles tinham a liberdade, mas eles não tinham o que comer. E lá no Egito eles não tinham liberdade, mas eles tinham uma certa zona de conforto, uma zona de conforto que dava para eles ali o que comer. Eles tinham boa comida, eles podiam comer carne de bovinos, de carneiros, de cabritos, de bodes. Lá no deserto eles só tinham pão. Eles podiam comer frutas, verduras, legumes frescos, mas lá no deserto eles só tinham o maná, eles só tinham aquele pão com água para comer, que mal matava a fome. Então eles eram desobedientes, eles murmuravam, eles reclamavam, eles fizeram rebelião, e Moisés sempre esteve defendendo aquele povo. Então aquilo ali desagradou a Deus, então Moisés também foi desobediente, e Deus
já declarou que ele não vai poder entrar na terra prometida, ele não vai poder atravessar ali o Jordão. Então você veja aqui que interessante, que Moisés está falando ali para o povo que suplicou a Deus, pediu a Deus para que ele pudesse atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, mas Deus fala para ele: mas o Senhor se irou comigo por vossa causa e não me ouviu. E o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Então, aqui o que Moisés está falando é que Deus se irou com Moisés por causa do povo de Israel. Então, basta, e Deus falou para ele: basta, não me fales mais desse assunto, né? Então, mas o Senhor se irou comigo por vossa causa, por causa do povo de Israel, que era esse povo desobediente e era um povo pecador, um povo que não acreditava em nada que Deus fazia. Quanto mais Deus proclamava milagres ali na vida deles, menos eles acreditavam e mais eles reclamavam. Então, versículo 27, sobe ao topo de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente e contempla com os teus olhos, pois não passarás este Jordão. Então Deus ordena a Moisés para ele subir ao topo de Pisga e ele vai levantar os olhos para o ocidente, ao norte e ao sul e ao oriente. Vai poder contemplar todas as terras que Deus está dando ali para o povo de Israel, mas porém não vai poder entrar nela, pois não passarás desse Jordão. Versículo 28, mas ordena a Josué encoraja-o e o fortalece, porque ele passará diante deste povo e fará com que herdem a terra que verás. Então você vai poder ver a terra, mas você não vai poder herdar daquela terra, pois é Josué que vai comandar e vai liderar o povo de Israel a partir deste momento. A partir do momento que Moisés morre, então o novo líder se torna Josué. Versículo 29, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Assim permanecemos no vale diante de Bet-peor. Perfeito? Então se encerra aqui a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 3 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio. Em grego significa segunda lei. E segunda lei, esse nome Deuteronômio, em grego significa a segunda lei. Então encerramos a nossa leitura de hoje, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, perfeito? Mas se você ficou até o final, que Deus te abençoe, te traga paz espiritual, riqueza e sabedoria. Muito obrigado para você. Tá? Façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!